Olá, quero desejar uma boa noite para todos aqueles que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Comunidade Batista de Icaraí, que é um ministério da Igreja Batista da Orla Oceânica. É para nós um grande prazer a gente poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje, que é um dia muito especial para a nossa cidade, dia de eleição, dia da gente definir quem será o prefeito de nossa cidade nos próximos 4 anos, a partir do ano de 2025. A essa altura do nosso horário, talvez já saibamos quem é o eleito, e por isso eu convido a todos e todas para nos unirmos em oração, sustentando a vida de nossa cidade, orando pelas autoridades constituídas e fazendo o nosso papel como cristãos no meio deste tempo. Quem é da nossa igreja já sabe qual é a minha posição em relação à política eleitoral. Eu defendo que a nossa igreja é um espaço onde todas as pessoas têm oportunidade de expressarem a sua fé, independente da sua ideologia política. Nós não seguimos um partido, nós não seguimos uma ideologia política, nós seguimos Jesus Cristo. E aquilo que ele nos ensinou em seu evangelho, a mensagem de Jesus de Nazaré, essa é a essência da nossa pregação. E não importa qual é a bandeira ideológica que assume essas pautas que são correspondentes àquilo que o evangelho nos aponta. Por isso, nós temos a liberdade de orar por quem quer que seja que tenha sido eleito. Não no sentido da gente corroborar com a ideologia dominante, com o partido que está governando, mas por sabermos que essa é a estrutura democrática que a nossa sociedade escolheu para se reger. É o que está no princípio constitucional do Estado Democrático de Direito. E nós respeitamos as leis vigentes no país e honramos a estrutura social, política, econômica, com a nossa dedicação ao trabalho, com a nossa cooperação e também com a nossa intercessão. Então, eu não quero adiantar muita coisa aqui, não quero falar sobre isso, mas foi somente para a gente enfatizar esse aspecto que é tão importante para esse momento político que estamos atravessando, não só na nossa cidade, mas também no nosso país. É um erro, e nós entendemos assim, que a igreja evangélica assuma alguma bandeira ideológica, alguma bandeira de partido político a favor de algum candidato. Nós não somos um curral eleitoral, somos o povo de Deus e agimos como povo de Deus, como sinais da graça de Deus no mundo que se perdeu, no mundo que se perdeu de si mesmo. E é isso que nós queremos fazer. Bom, você que nos acompanha, você que está aí seguindo a trilha de nossas séries de mensagens, sabe que estamos aí nesses dias enfatizando uma série de mensagens sobre as perguntas que foram feitas para Jesus. Aquelas perguntas cabulosas, aquelas perguntas desconcertantes que foram feitas para Jesus e que Jesus respondeu com muita profundidade, com muita sinceridade, com muita integridade de vida, quando ele responde a cada uma dessas perguntas que foram feitas. Nós selecionamos durante esse mês apenas 4. E nós estamos aqui enfatizando cada uma delas a cada domingo. E vamos encerrar essa série de mensagens exatamente hoje, quando estamos aqui reunidos nesta noite para poder celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor e para meditar em sua palavra. A pergunta que foi feita a Jesus e que serve de tema para a mensagem desta noite é: quando será o tempo do fim? Quando tudo vai se acabar? Quando chegar o final de todas as coisas? Quando o mundo vai acabar? São perguntas que a gente tem encontrado aí todos os dias, no dia a dia, ainda mais agora,
com tanto rumor de guerra, com tanta guerra, com tanto furacão, com tanto terremoto acontecendo pelo mundo, com tanta tragédia ambiental, a pergunta, então, hoje em dia, ela levantou-se de maneira muito mais enfática nos dias atuais, trazendo consigo a preocupação com um tema da teologia, que é a escatologia. Nós vamos falar sobre isso tudo. Fique com a gente aí nos acompanhando, você que está nos assistindo pelo YouTube. E aqui entre nós vamos abordar esse tema de maneira bastante bíblica, de bastante cuidadosa naquilo que Jesus deixou como resposta para os seus discípulos. Vamos à pergunta que os discípulos fizeram? A pergunta é: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se. Esse texto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 4. Essa é a grande questão que nos inquieta a cada dia. Esse tempo, então, é algo que está nos interpelando o tempo todo. A pergunta é se teremos um futuro. Hoje não se pergunta mais nem se a gente, qual será o nosso futuro. A pergunta é, vamos ter um futuro? Temos um futuro pela frente? As condições de vida do presente têm afetado até mesmo a nossa esperança a respeito do amanhã. Os discípulos também estavam preocupados com isso, atormentados com essas indagações. E houve um momento muito crucial para que essa pergunta acontecesse. Essa mesma pergunta, ela é feita por nós hoje, quando a gente se indaga para nós mesmos, indaga para Deus, indaga para os eruditos, para os pesquisadores, como será o amanhã? O que será de nós no futuro? Aliás, houve até mesmo um sambinha de um carnavalesco que perguntava isso. Como será o amanhã? Responda quem puder. E encerra dizendo, o nosso futuro, o meu futuro, será como Deus quiser. Para saber o futuro, gente, tem gente que faz qualquer negócio. Tem gente que aposta, tem gente que procura cartomante, tem gente que procura adivinhador, prognosticador, tem aqueles também que vão para o lado da ciência, que pesquisam as probabilidades, a sequência de fatos históricos, as tendências, os trademarks que vão marcando aí a vida do mercado, da vida das organizações. De tal maneira que tudo isso que se fala sobre o futuro não passam de adivinhações, ou de especulações, ou de probabilidades. A gente falar do futuro está sempre cercado por alguma incerteza. Há algumas pesquisas que têm chamado muito a atenção nos dias atuais. Uma delas é conhecida pelo meio universitário, que se chama o relógio do fim do mundo, que alguns pesquisadores, analisando a situação sociopolítica do mundo, a geopolítica do mundo, as situações climáticas, as crises entre países, entre nações, então eles fazem um cálculo meio que misterioso, que eu não entendo muito bem, é misterioso para mim, mas para eles com certeza não é. Sobre quanto tempo falta para um fim cabal de todas as coisas, para que o mundo acabe para a humanidade. É estarrecedor. Já chegou a 1 minuto e 9 segundos essa previsão. Essa previsão vai aumentando, vai diminuindo. Bom, é uma especulação, né? Baseado em dados científicos, mas não passa de uma especulação. Um dado muito impressionante, que impressionou o mundo acadêmico, aconteceu no final do século XX, quando um pesquisador definiu uma teoria sobre o fim da história. E ele dizia que a humanidade caminha para o seu fim brevemente. Hoje, as melhores estatísticas sobre a crise ambiental
diz que nós temos um planeta em condições de acomodar a humanidade até mais ou menos por volta do ano de 2050. A grande questão, até bem pouco tempo, é se conseguiríamos terminar o século XXI, mas já se diz que já no ano 2050 não haverá condições favoráveis para a vida no planeta Terra, tal como nós encontramos nos dias atuais. Isso, gente, leva a gente a perguntar: é possível alguém saber como vai ser o nosso futuro? É possível saber o que vai acontecer daqui a pouco? O que vai acontecer com a sua vida? Hoje nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar, como aconteceu com aquele pobre passageiro naquele ônibus, em frente àquela comunidade que reagiu violentamente à polícia. O coitado do trabalhador estava no ônibus, tirando o seu cochilo, indo de manhã cedo para o trabalho e foi alvejado por um tiro em sua cabeça e morreu dormindo. Talvez ele nem soubesse o que estava acontecendo, nem percebesse o tumulto que estava à sua volta. Ele faleceu sem mesmo ter a possibilidade de se defender. A pergunta pelos acontecimentos futuros vem incomodando muita gente e incomodou os discípulos também naquelas circunstâncias. A pergunta aconteceu em meio a um momento de admiração ao grande templo de Jerusalém. O templo era maravilhoso, o templo era marcado por uma estrutura fantástica, construído no tempo dos Seleucidas, no tempo da retomada de Jerusalém. E aí os discípulos disseram para Jesus: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas, e talvez devessem ser pedras maravilhosas, algumas delas medindo cerca de 11 metros de comprimento, 5 metros de largura. Eram pedras fantásticas que faziam aquela arquitetura ser vista a longa distância. O Templo de Jerusalém era construído então de uma maneira magnífica e eles perguntavam se era possível que aquela estrutura viesse a cair. Jesus dá a profecia de que isso iria acontecer. Ele diz o seguinte: você está vendo estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa profecia de Jesus, ela se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém num ato de vingança, com tanta maldade, tanta força, que era possível ver rios de sangue correndo pela cidade de Jerusalém. Tudo foi destruído, tudo foi incendiado, o povo todo foi perseguido, foi eliminado quem estava em Jerusalém naquela ocasião. E o templo foi totalmente destruído, derrubado. E para dar explicação sobre isso, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de fato? Jesus tem algumas explicações muito interessantes. Ele diz que essa definição de quando será não é uma definição que algum ser humano possa fazer, nem ele mesmo enquanto ser humano. Ele diz lá em Marcos 13:32, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Somente Deus sabe qual é o fim da história, e ele não revelou isso para ninguém. Quando que essas coisas vão acontecer? Somente Deus sabe, somente Deus tem o controle, e é por isso que ele alerta para o fato de que esse é um conhecimento humano que nenhum ser humano pode ter. Os evangelistas todos concordaram em registrar o grande discurso que Jesus pregou para os seus discípulos logo após esta pergunta e esta profecia.
os evangelistas, então, fazem diferentes modos de narrar esses episódios que Jesus aponta para o fim do mundo. Mas o que vamos encontrar no Evangelho de Marcos é um grande sermão escatológico, com uma estrutura bastante didática para dizer para os discípulos como serão os acontecimentos futuros para a cristandade, como também para a humanidade. Não havia previsão de datas, as datas só Deus sabe, mas qual é o processo? Como vai acontecer? Qual é a sucessão de fatos? Então Jesus ele se preocupa no seu sermão em falar sobre isso. Ele fala sobre a forma de imperativos, como se fossem ordens dadas. Prestem atenção, cuidem para que vocês não sejam tomados de surpresa. Cuidado, como diz lá no versículo 5 do capítulo 13. Cuidado para que ninguém os engane. O discurso contém informações, então, sobre o que nós conhecemos hoje em teologia como eventos escatológicos. A escatologia é um campo de estudo bíblico, de estudo das Escrituras, da teologia cristã, que fala a respeito das coisas do fim. A palavra escatologia vem do termo grego eschaton, que quer dizer fim, é o final de todas as coisas. Mas não um fim cabal, mas o fim de uma era, o fim de uma mentalidade, um fim de uma estrutura cultural, de uma estrutura dinâmica, social, para dar início a uma outra etapa. Esse discurso, então, esse discurso escatológico de Jesus contém algumas partes que nós precisamos levar em consideração. Hoje nós encontramos entre os evangélicos muitas pessoas fazendo especulações teológicas e até mesmo interpretações bíblicas a partir de uma hermenêutica fundamentalista, literalista, que não corresponde ao que está dito por Jesus neste sermão de Marcos capítulo 13. E se nós formos fazer um estudo bíblico sobre o sermão escatológico de Jesus, teríamos também que encontrar essas informações nos demais sermões escatológicos que foram registrados por Mateus e Lucas. Eu fiz um levantamento aqui de como é esse sermão, quais são as partes que Jesus achou interessante de registrar para os seus discípulos sobre os eventos escatológicos para os quais o povo de Deus, seus discípulos, os crentes, aqueles que seguem seus ensinos, devem estar atentos. Uma vez uma pessoa perguntou sobre termos, sobre definições que não interessam a nenhum estudioso bíblico, a não ser a partir de uma hermenêutica completamente equivocada. E nós vamos, então, enfatizar isso. Olha, meu irmão, minha irmã, você que me assiste aí pela internet, anote aí para você não ser enganado, não se deixar levar, até mesmo por pastores, por teólogos, por pessoas que estudam, que possuem certos discursos equivocados, que nos enganam, que até nos seduzem, porque são misteriosos, porque falam de coisas que não entendemos, falam de coisas que ainda estão por acontecer, mas Jesus, ele se ocupou em deixar essa informação de forma muito criteriosa, com detalhes que só interessam a quem conhece a palavra de Jesus e quem anda com Jesus como seu Senhor e Salvador. Então vamos à estrutura do discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Marcos. A primeira parte do sermão fala dos sinais dos fins dos tempos. Que sinais são esses? Você vai encontrar dos versos 5 ao verso 13. Fala dos conflitos, das guerras, das perseguições, das tribulações. E ele diz que isso vai ser constante até o final. E isso não é o final. Isso ainda são aquilo que ele chama de princípios de dores. O que são os princípios de dores?
É isso tudo que faz a gente sofrer nesse tempo. São as eclosões das guerras, as crises ecológicas, tudo o que está acontecendo nos dias atuais vai acontecer até o fim. Mas isso não é o fim. Preste atenção nisso. Jesus diz que é necessário que tais coisas aconteçam. E vão acontecer, e vão continuar acontecendo. Os furacões, os vulcões, os conflitos em família, a violência, tudo isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Mas isso não é o fim. Não é a tragédia maior que pode abater sobre a humanidade. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Marcos 13, versículo 7. Em segundo lugar, Jesus fala de uma situação que ele chama da manifestação do abominável da desolação. É um termo bastante curioso que nós encontramos nos lábios de Jesus, mas ele não é novo nas Escrituras. Esse mesmo termo foi utilizado no livro do profeta Daniel para falar dos ataques que seriam acometidos ao povo de Deus na época de Daniel. E isso aconteceu com a manifestação de um imperador grego chamado Antíoco IV Epifânio, que foi chamado de o abominável da desolação. Tamanha era a maldade dele para com o povo de Deus. Então, a manifestação do abominável da desolação, Jesus alerta que a vida cristã no mundo vai ser marcada por tensão e enganos o tempo todo. E como se tivéssemos um Antíoco Epifânio nos perseguindo, nos incomodando, perturbando a vida dos crentes no mundo todo. Não adianta se queixar, meu irmão. É assim que acontece. Jesus disse que nós seríamos odiados por sermos seguidores de Jesus, por seguirmos a Jesus. Então, a tribulação, a perseguição pode acontecer a qualquer momento. Se você fizer um levantamento hoje de quantos irmãos na fé estão sendo perseguidos simplesmente pelo fato de serem cristãos, nós vamos encontrar cerca de 400 milhões de pessoas sendo perseguidas porque testemunham do Evangelho de Jesus. Por isso, Jesus vai dizer sobre o abominável da desolação. Fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Não vai ser fácil. Se você, meu irmão, minha irmã, está tendo uma vida de fé fácil, levante a mão para o céu. Isso é exceção. Há pessoas que estão sofrendo muito e que já sofreram muito. Toda a história do cristianismo é marcada por um rastro de sangue de pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho. A terceira parte do sermão, que vai do verso 24 ao verso 27, fala da volta do Filho do Homem. Eu procurei a palavra parousia dentro da estrutura de Marcos. Marcos não usa a expressão parousia, ele fala da vinda do Filho do Homem. E Jesus estava ali, o Filho do Homem, sinal de que ele teria que se ausentar da vida terrestre para depois regressar, para vir outra vez, para estar junto com o seu povo. A vinda do Filho do Homem é um sinal que vai acompanhar, vai ser acompanhada de sinais e prodígios. Jesus, então, explica que a vinda do Filho do Homem é retratada como um grande evento envolvendo a participação de toda a criação. Ele fala de estrelas que cairão, ele fala do céu que vai se manifestar, ele fala então dos astros que vão se manifestar, e ele diz que toda a criação vai se manifestar quando o Filho do Homem vier nas nuvens com grande poder e glória. Veja esse versículo em que Jesus fala, Marcos 13, 26. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder, com grande poder e glória. Essa é
Esse é o evento esperado. Não são as guerras, não são as perseguições, mas a vinda de Jesus nas nuvens para estar junto com os seus escolhidos, com os seus seguidores, com aqueles que abraçaram a fé, com aqueles que acolheram o convite amoroso de Deus para segui-lo. É isso que nós esperamos. O crente é aquele que espera por essa manifestação da vinda do Filho do Homem. Em quarto lugar, Jesus fala de um sinal da figueira que floresce. É uma grande metáfora que Jesus utiliza nos versos 28 a 31. A metáfora da figueira que floresce diz respeito ao povo de Deus. O que é que vai acontecer com esse povo de Deus? O que vai acontecer com a sua igreja? Com o que vai acontecer com os seus eleitos? Jesus conclui então o seu discurso com essa parábola da figueira, que simboliza o povo de Deus como uma garantia de que as promessas divinas vão se realizar na vida do seu povo. Jesus diz assim a respeito dessa parábola: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A figueira que floresce é o povo de Deus. Somos nós, meus irmãos, que podemos dar frutos em meio à perseguição, em meio às situações de tensão, em meio aos conflitos. Somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que podemos trabalhar pelo cuidado uns dos outros. Somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que podemos cuidar da criação. Somos nós, meus irmãos, minhas irmãs, o povo escolhido de Deus, que vai frutificar. Eu creio perfeitamente nisso, que nós podemos fazer muito mais, coisas tremendas por causa da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Deus tem promessas maravilhosas para o seu povo e Ele vai cumprir até Ele vir para se encontrar conosco. E eu creio perfeitamente nisso. Qual é então o nosso papel? O sermão, o encerramento do sermão fala da necessidade da vigilância. Vai do verso 32 ao verso 37. A única coisa que nós, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, como cristãos, podemos fazer diante da realidade do fim é estarmos vigilantes. O que é que você pode fazer com o fim iminente? O que nós podemos fazer como igreja quando estamos alertados de que o fim está próximo, que os fatos concernentes à vinda de Jesus, com os eventos escatológicos estão tão próximos? O que eu e você podemos fazer? Podemos vigiar. É isso que nós precisamos fazer. Vigiar é prestar atenção na nossa vida, da maneira como conduzimos a nossa vida de compromisso com o reino de Deus. A essência da mensagem escatológica de Jesus, presta atenção no que ele diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É disso que Jesus está tratando. Em vez de vocês ficarem preocupados com as coisas magníficas da criação, ou então com as coisas terríveis da expectativa do fim, cuidem das suas próprias vidas. Vivam de maneira digna, vivam como se fossem viver esse momento agora há pouco, como se Jesus fosse voltar brevemente a qualquer momento. Isso, meus irmãos, aponta que quando a gente fala de mensagem escatológica de Jesus, nós estamos falando daquilo que para muitos pode parecer que é o fim, mas para Jesus é o começo de um novo tempo, é o início de uma nova era para o exercício da soberania divina sobre a vida de todos nós. Então anote aí do seu caderninho: a essência da mensagem escatológica de Jesus é que aquilo que aparentemente pode ser o fim é o início de um novo tempo para o exercício
da soberania divina. A mensagem de Jesus era dirigida a uma sociedade que naquela época vivia em constante tensão. Eles estavam dominados pelo romano opressor. O Império Romano dominava aquela região. A região da Judéia, dentro da Europa, dentro da relação do Império Romano, era o território que mais havia manifestação de ódio contra os romanos. Era onde o Império Romano enfrentava as maiores situações de conflito a respeito do exercício do domínio, do poder naquela região. Então, eles estavam sempre sob tensão, correndo o risco de serem presos, de serem castigados, de serem oprimidos por causa da presença do poder não desejado naquela região. A realidade, então, da volta de Jesus interpela esse povo que está vivendo essa agonia. Era sinal de esperança, era aquilo que chamava as pessoas para um novo modo de viver. Então, a realidade da volta de Jesus, hoje, nos dias atuais, nesses tempos que muita gente anda falando que é tempo caótico, tempo de destruição, tempos de incertezas, a volta de Jesus deve ser para nós um sinal de que alguma coisa boa Deus está preparando para o seu povo. E isso exige de nós, nos interpela a tomarmos novas atitudes. Que atitudes são essas? Enquanto o fim não chega, enquanto as coisas não acontecem, enquanto Jesus não vem nas nuvens com poder e glória buscar o seu povo. Eu vou falar de 3 coisas que todos nós podemos fazer. A primeira delas é vivermos a nossa vida como se fosse o nosso último dia. O que você faria se você soubesse que só tem mais um dia para viver? Que amanhã Jesus viria buscar você para que você prestasse contas da sua vida. Jesus contou uma parábola nesse belo sermão. Jesus contou a parábola do porteiro, que foi colocado como um vigia da casa enquanto o seu dono viajava. A tarefa do porteiro era simplesmente vigiar em todo o tempo, como se o dono chegasse a qualquer momento. Deus nos coloca como esse porteiro, como essa pessoa que está ali sempre atenta para o que pode acontecer enquanto o dono da casa não vem. Veja esses versículos 35 e 36 do capítulo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Que o Senhor não nos encontre desatentos, distraídos com coisas passageiras, mesmo que seja o nosso cansaço, mesmo que seja o nosso descanso justo, tirando o nosso cochilo. Vamos mais adiante sobre essas atitudes? Nós devemos agir como se fôssemos o sinal histórico do cuidado divino sobre a humanidade. Nós, o povo de Deus, que seremos agraciados com a segunda vinda de Jesus, com a volta de Jesus, com a vinda de Jesus, conforme você queira usar essa nomenclatura, nós que seremos arrebatados, nós que seremos transformados, o Senhor que virá nos buscar, todas essas informações teológicas que nos colocam diante de nós, devem nos levar a uma atitude, a atitude de sermos o melhor ser humano que essa humanidade já conheceu. Sermos as melhores pessoas na nossa casa, na nossa sociedade. Gente, pense nisso. O futuro é marcado por incerteza. Não há como a gente escapar disso. Não há nada que controle as realizações do futuro. Porém, isso não é desculpa
para nos descuidarmos quanto a ele. Embora as projeções apontem para uma situação de caos e de insegurança no mundo, os cristãos têm o desafio de anunciar as boas notícias para um mundo em conflito. E eu diria mais, nós temos o dever de sermos as melhores referências que esse mundo pode ter de uma vida digna no mundo. Diz a palavra de Deus assim: é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. O que vai acontecer até o final? Vai acontecer que nós seremos os sinais desse evangelho da graça para o mundo inteiro. Embora o mundo atravesse tantos conflitos, haja tanto sofrimento, nós somos os mensageiros da paz, o mensageiro da alegria, os mensageiros da justiça, somos os anunciadores do reino de Deus. E em terceiro lugar, uma terceira atitude que precisamos cuidar de ter antes que o fim chegue é renovar a nossa esperança por novos céus e nova terra. O crente, ele não espera por um fim catastrófico. A catástrofe não é plano de Deus para essa natureza. O Deus que criou todas as coisas, ele não planejou uma destruição total de todas as coisas. Eu lembro de um autor escatológico, de escatologia, que ele falou a respeito de uma possível destruição dessa realidade presente. E ele disse: destruir o que está aí dado não quer dizer acabar, quer dizer dar uma nova cara, uma nova característica, um novo destino, uma nova finalidade. É disso que a escatologia fala. A escatologia fala de que novos céus e novas terras e nova terra estão sendo preparadas para nós. Mas as circunstâncias difíceis da vida no mundo não devem nos levar à angústia ou ao desespero, com essa ideia de que tudo vai acabar. Uma vez uma mãe me procurou: o meu filho está fora da igreja, se Jesus voltar hoje, ele vai ou fica? E isso para ela já era uma grande tragédia. Aí eu disse para minha irmã: não sofra com isso. O Senhor está cuidando do seu filho, ele ouve as suas orações, ele está trabalhando no coração dele nesta hora e com certeza Deus não vai deixar ninguém para trás. Situações de violência, de injustiça, de desigualdade social, de preconceito, de exclusão, devem ser encaradas pelo povo de Deus, não como situações finais, mas como oportunidades para construirmos esperança. Diz Jesus: assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Jesus está próximo de vir buscar a cada um de nós. E precisamos ter forças para passar por esses conflitos, por essas tensões. Para a gente concluir essa palavra, a mensagem escatológica de Jesus não é um discurso catastrófico. Viu, meu irmão, minha irmã? Se você leu alguma coisa sobre o terrível fim do planeta Terra, que foi um livro que eu li na minha adolescência, um livro horrível de ser lido, que fazia diagnósticos equivocados sobre a história da humanidade. Enfim, se você está sendo tomado por esses estudos pessimistas que falam de um fim cabal de todas as coisas, não se assuste. A mensagem de Jesus é sempre uma mensagem de consolo e de esperança. Essas teorias apocalípticas que são colocadas para a igreja nos dias atuais só promovem cada vez mais engano e distanciamento do amor misericordioso de Deus. Jesus nos chama a uma viva esperança de que ele virá para encontrar-se com aqueles que seguem seus ensinos. Pelo fato de que não conhecemos o futuro, isso deve nos levar a uma atitude de maior vigilância. Eu não sei quando isso tudo virá, mas eu sei que tenho que estar
preparado para quando Jesus vier. Diz o versículo que eu quero deixar com vocês nesta noite, para que vocês levem para suas casas, para que vocês alimentem seus corações com esta esperança. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Vigiem, meus irmãos, minhas irmãs, vigiem no sentido de que vocês possam colocar as suas vidas a serviço do reino de Deus. Quero convidar você a orar ao Senhor junto comigo, colocar a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor encha o nosso coração de esperança e também de uma disposição de sermos sinais históricos da graça de Deus onde quer que estejamos. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta série de mensagens que trouxe tantas afirmações inquietantes para a nossa vida. E usa-nos, ó Deus, para que sejamos sinais da Tua graça nesse mundo tão complicado em que nós estamos vivendo. Que nós não venhamos a abrir mão da nossa esperança, daquilo que o Senhor coloca no nosso coração como sinal evidente de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor está preparando morada para todos nós, que novos céus e nova terra estão sendo preparados pelo Senhor para todos aqueles, todos e todas, que são chamados por Tua graça e amor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui. Quero fazer um convite para você. Na semana que vem, no domingo que vem, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre o credo apostólico. Você sabe o que é isso? O credo apostólico foi uma das mais primitivas organizações teológicas e doutrinárias do povo de Deus. A Igreja de Jesus, ainda no século I, elaborou uma fórmula teológica para poder ensinar aos iniciados da fé o que era essencial para se crer. Nós vamos trabalhar esse texto aqui na nossa igreja. Eu convido você a nos acompanhar. Como nós fazemos todos os domingos, as mensagens serão transmitidas em nosso canal do YouTube, mas você pode vir estar conosco para acompanhar esta série de mensagens. Serão 40 dias de reflexão sobre o credo apostólico. Convido você a estar conosco. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia entre a gente. Que Deus o abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.